Agora a gente vai falar de saúde, a gente vai falar do albinismo, que é uma condição em que a pessoa não produz a melanina, que pigmenta a pele, o cabelo, e essas pessoas precisam ter um cuidado maior, principalmente em relação ao sol. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Elis Marinho, ela que é dermatologista, bem-vinda. Obrigada. Doutora, explica pra gente que condição é essa, o albinismo. O albinismo, ele é uma condição, né, em que o paciente ele vem com uma alteração genética e, por isso, ele não produz a melanina, que é importante tanto para a proteção da pele, né, quanto da a cor dos cabelos e é importante para a visão também. Que é essa pigmentação que a gente, quando a gente fica no sol, tal do bronzeado, é isso mesmo? É isso mesmo. Quais os cuidados que essa pessoa precisa ter em relação à exposição ao sol? Essa pessoa, ela precisa ter um cuidado muito grande em relação ao sol, porque ela não possui nenhuma proteção contra a radiação que o sol emite. O sol, ele emite uma radiação que pode causar danos ao DNA das nossas células da pele. E esses pacientes, essas pessoas, elas não produzem essa proteção. Então, qualquer exposição ao sol pode ser prejudicial e os danos são cumulativos. Então, ao longo da vida, quanto menos sol essa pessoa pegar, principalmente evitando ali os horários de pico, né, que são de 10 às 16 horas, tem que usar protetor solar a cada 2 horas se estiver exposta ao sol com fator de proteção maior que 50. E também fazer uso de roupas com proteção UV, que hoje em dia a gente tem os chapéus com proteção UV e abas largas, e é importante também usar óculos escuros com proteção. Você falou em danos à saúde, né? Que danos seriam esses, doutora? Só para a gente saber, ou os principais, né? O paciente por si só, ele já nasce com alterações visuais, oculares, porque a gente tem a melanina no nosso globo ocular, na nossa retina, então ele já causa por si só alterações oculares e essa suscetibilidade a danos celulares pela radiação solar predispõe esse paciente a desenvolver câncer de pele, vários tipos, principalmente os tipos mais agressivos, que são o melanoma e o carcinoma espinocelular. Os cuidados, eles devem acontecer desde o nascimento? Como é que funciona essa questão da pessoa e o dermatologista? Isso, esse paciente ele deve ser acompanhado tanto pelo dermatologista quanto pelo oftalmologista desde o nascimento ao longo de toda a vida. Quais os cuidados diários, doutora? Porque não é só protetor solar, né? Você falou questão de blusas e tal, mas tem mais cuidados? Tem, ele também é um paciente que precisa hidratar mais a pele, né? Uma pele mais sensível. Ele precisa fazer toda essa proteção contra a luz, porque ele tem muita sensibilidade também na visual, né? A luz. O cuidado também tem alguns cuidados que ele pode ter em relação à alimentação. Tem alguns alimentos que ajudam a proteger um pouquinho a pele desse dano todo solar. Sinais de alerta, né? O que essas pessoas precisam ficar atentas para procurar logo um médico? Principalmente, como esses pacientes têm maior suscetibilidade a desenvolver câncer, então tem que ter uma atenção maior com feridas que não cicatrizam. Tá sempre fazendo o autoexame, um autocuidado, então tem que estar vendo a pele onde aparece algum sinal, uma pinta, uma lesão. Tem que ter todo esse cuidado porque a suscetibilidade é muito grande de desenvolver câncer, então tem que estar sempre atento. Então, caroços, nódulos, sangramento em alguma região da pele que aparecer, já tem que procurar atendimento. É uma condição que não é tão comum, né? Não, não é tão comum, é uma mutação genética que pode acontecer com qualquer bebê, digamos assim, qualquer gravidez, né? Isso pode acontecer em qualquer etnia, não tem uma predileção. E, graças a Deus, não é uma condição tão frequente porque traz impactos na vida da pessoa, tanto na saúde quanto socialmente, né? Tem um certo estigma porque ele vai carregar uma aparência diferente, né? Um tom de pele diferente, um tom de olhos diferente, o cabelo muito claro. Então, isso pode gerar um pouquinho um impacto social também. O cuidado ele é grande, mas barreiras exigem um cuidado maior devido a esse solzão que a gente tem aqui? Com certeza, um cuidado muito maior. É um paciente que vai ter que estar sempre coberto, né? Se for fazer qualquer coisa
fora de um ambiente fechado, tem que estar todo coberto, com protetor onde estiver exposto, chapéu, óculos, tudo direitinho, muita hidratação, tanto na pele quanto a ingestão oral, né, de líquidos, porque realmente ele vai ter que ter um cuidado muito maior por aqui ser uma região muito quente, muito seca e não ter nenhum período sequer de inverno, de diminuição de raios solares, né, a gente não tem. Doutora, geralmente a gente tem um cuidado maior nas áreas mais expostas, né? Rosto, braços, o colo. E muita gente não usa um boné para proteger a cabeça, principalmente os albinos. Qual que é a dica que você poderia trazer para que essas pessoas possam proteger essas regiões que ficam mais escondidas? Em relação à exposição ao sol, né? Realmente, assim, seria essa pessoa andar o mais coberta possível hoje em dia a gente já tem materiais próprios, com proteção UV. Se for usar o chapéu, de preferência chapéu com abas, né? Com abas largas. E as regiões que não estão expostas ao sol, ele não precisa de uma proteção adicional, apenas ficar sempre atento, fazendo o autoexame sempre. Se tiver qualquer mancha, pinta, tem que estar acompanhando, fazendo o acompanhamento para que o mesmo médico, o dermatologista, esteja acompanhando aquelas manchas, se elas estão mudando, evoluindo ou não. Certo, doutora, eu queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.